Boa tarde. Nós somos do grupo de absorção. Esse grupo tem os seguintes componentes: Gabriela dos Reis, Ingrid Marques, João Vitor Salles, Kennedy Anderson, Tiala Borges, Juliane Nascimento e Keili Costa. Então, vamos começar. O que é absorção? Absorção é o fenômeno no qual é possível retirar ou recuperar um ou mais componentes de uma mistura através do contato direto com o líquido. A recuperação pode ser por produtos gasosos de uma mistura diluída. Exemplo, a lavagem de coqueira para a absorção de amônia, ou a absorção de ácido sulfídrico em mono ou dietonolamina. A transferência de massa e as reações químicas envolvidas acontecem simultaneamente. Esse processo pode ser puramente físico ou seguidos por reações químicas, dependendo do grau de solubilidade do solvente. Esse processo geralmente é exotérmico, ou seja, a liberação de calor. A destilação e a absorção são fenômenos diferentes. A diferença é que a destilação consiste na transferência de massa entre uma mistura líquida e seu vapor. Já a absorção consiste na difusão de um ou outro gás na fase líquida. A fim de se explicar o fenômeno da transferência de massa que ocorre, precisamos nos basear na teoria da dupla resistência, de Lewis e Whitman, de 1924. Ou seja, a interface entre líquido e gás não oferece resistência e que toda transferência de massa ocorre em cada camada da interface, ou seja, da camada do líquido à do gás, devido à difusão molecular, e as concentrações na interface são consideradas uniformes. Quanto à operação, ela pode ser realizada de duas formas: em contracorrente, que é a mais utilizada, ou seja, o fluxo de gás e líquido em direções opostas, ou em paralelo, ou seja, com esses fluxos em mesma direção. Esse processo é influenciado pela mecânica dos fluidos, sendo o escoamento complexo e descrito por correlações empíricas. Porém, um fator importantíssimo a ser observado é as relações dos tipos de coluna. Por quê? Elas podem ser dimensionadas por pratos ou por recheios. Fatores que irão influenciar a vazão do gás, o grau de separação, a razão líquido-gás, a facilidade de remoção do calor. Afinal, o processo é exotérmico e precisa de manutenção. As características da coluna de recheio são: elas são mais caras, então elas não são tão viáveis, por isso elas não são tão utilizadas na indústria. Elas podem operar tanto em paralelo quanto em contracorrente. O recheio pode ser de vidros, anéis de Hashing, ou de metais, anéis de Paul, ou cerâmicos, que são anéis de Hessing. A transferência de massa dentro desse tipo de coluna está relacionada ao molhamento do recheio. O líquido é depositado em posições em que os coeficientes de transferência de massa é baixo, ou seja, ao longo da coluna o líquido se deposita uniformemente e o coeficiente de transferência de massa aumenta, atingindo um valor na qual o recheio se encontra perfeitamente molhado. Já as colunas de pratos somente são utilizadas em contracorrente. Cada prato tem um equilíbrio local, líquido e vapor entram em contato e ocorre absorção. O líquido acumulado no prato, por gravidade, vai para o prato inferior e o mesmo processo se repete. O líquido vem de cima e o gás por baixo da coluna. Em cada prato ocorre uma absorção, de modo que, no topo, a quantidade de gás seja mínima. O líquido sobrenadante é capturado pelo vertedor e vai para o prato inferior, e o processo se repete por toda a coluna. Fazendo uma comparação entre as colunas de recheio e as colunas de prato, encontramos que as colunas de recheios têm sistemas corrosivos, viscosos e formam espuma. Exige uma baixa ΔP e pequenos diâmetros, e também elevados números de estágios. Já as colunas de pratos precisam de uma limpeza constante, de transferência de calor maior, grande diâmetro e uma maior flexibilidade no equilíbrio líquido-vapor. Lembrando que há duas maneiras de dimensionar essas colunas quanto a recheio e pratos.
você deve levar em consideração a vazão do gás, o grau de separação, a razão líquido-gás, a facilidade da remoção de calor, a simplicidade da construção, a resistência e a manutenção. As equações de projeto aplicadas nesse tipo de cálculo são tanto em relação para o líquido quanto para a relação ao vapor. Esse cálculo são feitos diretamente proporcionais às frações molares de ambas as fases. Essa mesma equação, todas as equações, são feitas baseando-se também nos inertes, pois os componentes G e L variam ao longo da coluna, na qual G são os caudais molares, tanto de líquido quanto para gás, e L são as propriedades dos gás e do sólido. Todas as equações são baseadas para as equações dos gases reais de Clapeyron, que é igual a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante reais dos gases vezes a temperatura. Só que nesse caso, o número de mols será substituído pelo número de caudais molares, porque são equivalentes caudais molares dos gases e do líquido para os números de mols. Um fator fundamental a ser calculado é a fração do soluto a se recuperar. É a quantidade do soluto absorvido por quantidade de soluto no gás de entrada da coluna. Com base nisso, a composição de saída pode ser conhecida a partir da fração de recuperação pretendida e da composição de entrada, na quais todos esses dados se levam em consideração, tanto os caudais molares proporcionalmente às frações molares dos seus gases, tanto de entrada quanto de saída. Nesse momento, podemos conhecer tanto a fração de saída quanto a fração de entrada. A fração de soluto a recuperar é a quantidade de soluto absorvido pela quantidade de soluto do gás na entrada da coluna. Com base nisso, a composição de saída pode ser conhecida a partir da fração de recuperação que você quer que saia da composição de entrada. Ou seja, essa composição de saída é 1 menos a fração de soluto multiplicado pela a fração de entrada, a composição de entrada. Linha operatória. A linha operatória passa por uma análise gráfica, ou seja, se passa 2 pontos correspondentes às composições da base e no topo da coluna. O seu declive é a razão entre os caudais de líquido e de gás, LS, e sobre GS. Ao efetuar um balanço molar global do soluto A entre o topo e a base, obtém-se a relação entre o declive da linha operatória e as composições. Quanto menor for a razão dos caudais de líquidos e gás de transporte, mais próximas se encontram as condições de operações. Relativamente às condições de equilíbrio, o driving force menor, pelo que o processo de transferência de massa é dificultado, levando à necessidade de um maior número de pratos para a recuperação, e essa linha operatória está em uma condição ideal de trabalho. Algumas das aplicações que podem ser observadas para a utilização de absorção na indústria química são quanto à preocupação ambiental, ou seja, os principais métodos de controle da poluição do ar industrial, a separação da amônia da água, a lavagem de coque para absorção da amônia, a absorção de ácido sulfídrico em mono ou em dietanolamina, e na indústria têxtil, na recuperação da acetona contida no ar, ou seja, na etapa da fiação. Podemos então observar como a transferência de massa influencia no processo da absorção e como o processo de absorção é de suma importância para a indústria química.